Oi, Oi, voltou? tinha caído, perdão. Não, tranquilo, tranquilo. E aí eu tava comentando aqui, né? Que às vezes a mãe que tem filho com TDAH, ela tem aquela sensação de que o filho dela nunca vai conseguir estudar sozinho, porque ele esquece muitas coisas, porque ela tem que falar todo dia, porque ela já falou, ela já fez de tudo. Assim, esse discurso, né? Esse discurso que a gente sabe que é real, mas que a gente sabe também que dá para mudar. Então, eu Sim. quero convidar você primeiro para contar quem é você. Você é a mãe, né? Já contei aqui para eles que você é a mãe do Gui, mãe da Manu, mas me conta pra gente você. Como que era antes aí na sua casa? Quais eram as suas dificuldades para ver se elas se identificam também. E vocês que estão assistindo, encaminha essa live para alguém, ou se não vai encaminhar, clica no coração. Então, boa noite, pessoal. Eu que agradeço esse convite, essa participação. É muito bacana a gente poder dividir, né? Que eu acho que é o aperto no coração de muitas mães em relação a isso, né? Então, eu tenho o Guilherme e a Emanuele, né? O Guilherme tem 14, a Manu vai fazer 10. E o Gui, ele tem o TDAH. E o que eu sempre busquei, assim, era sempre o desespero, era isso, né? Como que ele vai se virar sozinho? Será que ele vai conseguir, né? Então, assim, eu tinha muito receio e sempre busquei, além dos tratamentos, que eu entendi que eu acreditava que de alguma forma teria um jeito dele conseguir estudar sozinho e não precisar da gente estar sempre em cima para que acontecesse isso, né? Uhum. Então, quando eu vi, te achei no Instagram, eu falei, nossa, eu acho que tá aí a oportunidade que vai realmente me ajudar com isso, né? Mas assim, foram alguns anos assim buscando e tendo essa aflição e tendo que estar ali junto e tá tendo sempre que buscar e pedindo e estar em cima para que acontecesse o estudo realmente, né? Na verdade, assim, ele não ia mal na escola, porque eu estava sempre em cima, aquele negócio, tipo, eu tinha que estudar junto, estava ali do lado e era muito exaustivo, tanto para mim quanto para ele. Uhum. Era sempre com briga, então assim, não era nem um pouco fácil, era bem exaustivo, é bem essa a palavra, tanto para mim quanto para ele, não só para mim, né, no Uhum. caso. Sim. Então, o que ele ia bem, mas se você ajudasse ele, você tentou deixar ele estudar sozinho por algum tempo para ver se ele ia? Tentei, não Uhum. ia, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Aí assim, era a certeza concreta que ele ia mal mesmo, entendeu? Aham. Então, assim, tentei deixar ele sozinho, colocar ele para ver se sozinho, sem eu estar sempre junto, o que ia acontecer, né? Então, assim, aí era o oposto. Ele foi, na verdade, bem mal, né? Uhum. Nesse teste que eu fiz, bem curtinho, né? Porque no primeiro, nas primeiras provas de algum bimestre, eu fiz o teste e deu bem, bem ruim. Aham. E aí, como que você sentia a autoestima dele? Então, eu acho que sempre foi bem, bem baixa, assim. Ele não tinha essa confiança. Na verdade, ele sempre falava assim, mas eu não consigo, mas eu não vou lembrar. Disso eu não vou ter como fazer. Eu não consigo assim. Então, assim, era bem, bem baixa mesmo. Então, ele não tinha essa autonomia, né? Que é o que eu sempre quis mesmo que acontecesse, que ele tivesse essa autonomia para conseguir ele se virar sozinho, né? Uhum. E aí, Alcione, é importante você contar, né, que o Gui tem sim um acompanhamento, né, ele faz terapia, né? Como que Sim. é a rede que você buscou, uma rede de apoio ali para ajudar ele no tratamento, né? Então você não é uma pessoa que assim, ignorou o TDAH dele e forçou com que ele estudasse. Não, você tem uma rede de apoio e buscou ajuda para você de como você poderia conduzir essa situação, né? Foi mais ou menos isso, né?
Sim, sim. De início, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu até fui bem relutante no começo, que eu falava, gente, mas ele não tem isso. Eu não sei se todas as mães, quando recebem de cara, você fala assim, não, deve ter alguma coisa errada, nossa, mas será que eu vou ter que entrar com medicação? Será que é certo? Será que não é? Qual que é o caminho que eu tenho que buscar para que isso aconteça? Mas aí, quando a gente teve instruções e fui buscar informação do que realmente era TDAH, realmente é muito ele. E aí, na verdade, você tira um peso das costas, você começa a entender melhor seu filho, você sabe quais são os problemas dele. Então, aí foi com o diagnóstico, aí ele teve acompanhamento médico, né? Neuropediatra, na verdade, tem ainda, né? Com o neuropediatra. E disso foram tem alguns tratamentos que ele passa ainda que tem um acompanhamento, né, dele, e ele tem alguns tratamentos que ele faz de sessão de neurofeedback, psicomotricidade, alguns, e a terapia, né? Aham. A terapia, com tudo isso, me auxiliou demais. Eu já vi muita mudança nele quando a gente iniciou os tratamentos, realmente, entendeu? Então, assim, já foi um alívio, com certeza. Por exemplo, quando ele começou a tomar medicação, ele foi bem melhor. Ele já começou a ficar melhor na escola, porque, Aham. tipo, dava aquela ajuda. Mas a minha cisma era assim, gente, mas ele tá tomando a medicação e eu acho que, tipo, meio que tá mascarando, porque sem isso ele não buscava uma forma de conseguir lidar com esse problema dele, do esquecimento, de como que ele ia fazer para ter essa autonomia que eu sempre quis mesmo, né? Uhum. E aí foi quando daí eu busquei outras formas, mas ele tem todo um acompanhamento de um tratamento que a gente, assim, tem um tempo, né? Não é que vai ser, tipo, também o resto da vida. Terapia, eu não sei se vai ter um prazo, mas os outros acompanhamentos têm um prazo determinado para que acabe, né? Mas assim, só aí já teve uma melhora bem bacana. Uhum. E olha que legal, então, que a Alcione trouxe, gente. Ela buscou ajuda e aí ela viu uma melhora. E logo em seguida ela já percebeu, mas tá mascarando. Esse mascarando, eu acho que eu entendi assim. A gente tá usando isso para que ele não consiga fazer as coisas. Mais ou menos isso. Tipo, ele vai esquecer mesmo. Ele não vai conseguir sozinho mesmo. O remédio vai ajudar, mas ele não vai conseguir. Seria mais ou menos isso que você desmascarar? Sim, exato. É. Aham. Porque daí, ele não consegue assim, desse jeito não vai, né? Então era bem nesse sentido mesmo, de mascarar. E assim, ele ajudar naquele momento ali da prova só. Então Uhum. também é mascarar aquele momento ali da prova só, que daí ele consegue ter uma concentração maior e tal. Mas e o depois? Sim. Né? Todo o planejamento que tem que ter para o estudo, ele ter que se virar sozinho, né? Então é isso. Muito É bom. bem isso mesmo. Muito bom. Aí chegou 2023 Sim. e você entrou no MESB. Como foi E o aí, começo? então, eu já tinha estudado bastante essa questão do TDAH, se teria alguma forma, então, assim, eu não via. E aí, tipo, eu te achei no Instagram e tal, daí eu vi você colocando as pontuações, até participei de uma live uma vez, eu perguntei, mas, nossa, e quem tem TDAH vai conseguir e tal, né? Tipo, eu acho que é pergunta de muitas mães, né? E aí você falou que sim, tal, daí eu entrei e vi que realmente poderia acontecer desde que eu fizesse a minha parte, né? Que assim, sozinha, também só chegar e entregar para ele não aconteceria, né? E aí, assim, foi muito bom, né? Eu quis pegar todas as ferramentas que você usa, inclusive o teste de perfil, para, tipo, entender mais ele, ver o que a gente poderia fazer de melhor para o aprendizado dele, para que ele seguisse bem, né? Então, assim, foi muito bacana. Tipo, a começar por isso, né? Assim, que eu achei que foi bem ele e as dúvidas que tinha, até para ele também foi legal para saber mais dele, né? Porque nessa idade, assim, a gente já não tem aquele autoconhecimento da gente. Então, com aquilo, ele se viu melhor, né? Então, foi Uhum. bem bacana. E E aí, depois começou o processo, né?
Sim, aí o processo desde o comecinho, de todo o se conhecer, tanto para mim também, né? Porque não é só ele, é a forma como a gente se comunica. Tipo, uma coisa que me ajudou muito foi a forma a comunicação que você coloca para como a gente tem que se comunicar com eles. É, fazer ele entrar nisso, ele ter esse compromisso foi primordial, porque quando você tá no processo, que você tá ali fazendo aquele monitoramento, que você vê que tem alguma coisa que não tá dando certo, você lembra, olha, você fez esse compromisso, né? E sem falar que, tipo, o passo a passo do MESB é ele mesmo se lembrar que ele tem esse compromisso e o porquê, o que aconteceu que não fiz com o que eu tô me comprometendo a fazer. Até Uhum. porque quem traça as metas do que vai fazer é ele, não é a gente que chega impondo como que tem que fazer. Então, tipo, da escolha dele mesmo, por que que não tá fazendo? Então, isso é muito interessante. Isso faz ele mesmo refletir. Então, não é como eu fazia antes, né? Tipo, ó, você vai fazer assim, assim, tem isso aqui você tem que terminar, isso que você tem que fazer. Não, a gente fez, né, a roda, e aí ele entendeu, ele olhou lá e ele mesmo, ele que viu qual que era as primeiras semanas, o que ele queria teria que buscar pela própria análise dele, né? Então, Uhum. só isso já é muito fantástico, né? Uhum. E aí, quando a Alcione traz isso de olhar, né, e ver por que ele não fez, aí ela tá falando do PDD e do monitoramento, né? Sim, dei um monitoramento. Exato. Porque, gente, as estratégias, sem a gente acompanhar, elas não fazem assim um milagre, né? Apesar do Gui ter começado já a fazer as estratégias, né? A gente até começou com estratégia, começou com o MAP, eu acho, né? Começamos com o MAP, sim. Não, não, de cara não. Eu acho que foi uma semana depois, ou 2 semanas depois, a gente começou já com o MAP. Ele fez 14 agora. Estão perguntando a idade dele, ele fez 14 sexta-feira. Ah, parabéns pra ele, então, já, né? Atrasado. Eita. É, então, ele fez 14 agora. Então, no começo, quando você entrou, ele tinha 13, né? Sim, 13. Mas você que tava com ele, se você seguisse esse processo quando ele tinha 8, 9 anos, você acha que iria facilitar? Iria menos briga? Com certeza, com certeza. Nossa, assim, se começar antes, acho que é bem melhor, porque daí quando tiver uma dificuldade maior quando chegar nas séries que tem aquele que é mais complicado o conteúdo, já vai ter, nossa, já vai ter, porque assim, não é só chegar lá, assistir e colocar. Tem um processo, você tem que estar acompanhando, você tem que estar ali com ele, até ser até você ver que vai poder ele estar caminhando sozinho. Tipo, o Gui ainda não, ele já tá num processo bem bacana, mas ainda não sinto que seja a hora assim de não estar ali sempre ali no monitoramento, entendeu? Tá? Continuar com o monitoramento. Sim. Até sentir que isso vai acontecer, porque é um processo. Então, se começa antes, lá na frente já vai estar, né, num nível bem melhor de estudo, a qualidade do estudo que a gente fala bastante também já vai estar Uhum. bem melhor, né? Então, assim, Sim. é um processo. O acompanhar também é o primordial, igual eu falei antes, não tem como, tipo, tem a nossa parte como mãe para que isso aconteça, entendeu? As ferramentas são maravilhosas, realmente faz eles pensarem por si, eles mesmos se analisarem. A comunicação também é muito importante, porque a forma como a gente se comunicava antes, eu acho que não era a forma mais assertiva, então contigo a gente acerta, assim, foi bem melhor. Então, que fazem eles mesmos buscarem a responsabilidade para eles mesmos analisarem isso, entendeu? Sim. Mas o acompanhamento, o monitoramento, sem isso, a gente não estaria onde a gente está agora, entendeu? Sim. Então, E a gente vai caminhando, né, Alcione, cada semana, passo a passo, né? Então, eu acho que agora é hora do Gui fazer o PDD sozinho. sim. Então, vamos ver como que a gente vai fazer para ele fazer o PDD sozinho. Aí, numa semana, a gente tenta uma estratégia. Deu certo? Deu, mas ele deixou de fazer tal dia, coisa que ele não estava deixando de fazer.
que a gente pode fazer? Ah, eu pensei da gente fazer um fluxograma. Ah, então boa, vamos fazer um fluxograma. E aí a gente vai ajustando, né? Então, tanto o Sim. acompanhamento da tua parte, quanto você também buscar participar. Porque, gente, a gente se viu toda segunda-feira, eu acho, hein? Acho que foi uma ou duas segunda-feiras só que a gente não se viu, né? Não, sim. Porque, assim, eu, né, não sei também muito do meu perfil também. Eu também ficava naquela ansiedade que, tipo, agora eu já mostrei, agora eu já ensinei, agora eu também quero que ele faça sozinho, quero que ele faça coisa sozinho, não quero que ele fique, assim, me perguntando qual que vai ser esse momento que ele vai sozinho, né? Então, dividindo tudo isso contigo, estando participando disso, tendo as suas orientações, é muito mais tranquilo, porque você entende que, calma, vai acontecer, mas vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar que isso aconteça, né? De Uhum. uma forma estruturada, não assim, eu realmente estava na ansiedade, mas quando que ele vai fazer o PDD sozinho? Então, assim, e tentava de jeito, não dava, daí aí você deu a ideia do fluxograma e realmente agora ele tá indo, agora ele faz PDD sozinho, agora ele não fica mais me perguntando o tempo todo, né? Então, assim, agora ele consegue chegar lá, faz o PDD sozinho, entende o que ele vai usar. Por exemplo, quando ele gosta da questão de prova, então depois ele vai usar. Então, tipo, não preciso mais estar ali colocando, o que você acha disso? Como que você vai colocar? Mas teve um momento, né, de ficar esse Uhum. tempo todo para que isso acontecesse. Então, não tem como. E aí, assim, participar e estar presente nas consultorias também é muito importante, porque daí você não se sente aqui sozinho. Tipo, será que eu tô indo no caminho certo? Às vezes eu falei isso. Aí você vem com outra posição, fazendo a gente enxergar de uma outra maneira. Então, assim, é muito importante. É o conjunto, né? Então, Uhum. Isso é o conjunto. Então, o que eu vi, sabe? Da sua parte, assim. Primeiro, eu vi você querendo muito que ele estudasse com mais autonomia e disposta a fazer o que precisava ser feito. exato. Segurando a ansiedade, sabe? Não, eu queria que ele já soubesse fazer agora. Pois é, mas não vai fazer agora. Então, a gente vai precisar pensar no que a gente pode fazer para facilitar para ele entrar num ciclo de confiança e competência. Você acha que ele entrou no ciclo de confiança e competência? Acho que entrou. Eu acho que ele entrou. Porque Quais são agora os daí, sinais assim que você vê que ele entrou? quando quando ele começou a fazer sozinho e quando ele realmente começou a fazer sozinho e quando a gente no monitoramento, se tem algum momento que não fez o que está ali naquele, ele mesmo entende que, nossa, eu poderia ter feito assim. Então, assim, ele já está, tipo, tendo as análises do que ele se comprometeu, do PDD que era para fazer, do que aconteceu e o porquê que não fez e o que ele vai fazer para melhorar. Então, assim, é, nisso eu vejo que tem esse ciclo, porque antes ele não sabia nem assim, mas o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer, né? Não tem o porquê eu fazer isso. Então agora não, agora ele já tem as próprias, ele mesmo consegue se perceber e fazer as próprias análises dele para que aconteça da forma. E aí também, outra coisa que eu acho que é legal também do ciclo que aqui ele está, é ele indo melhor. É ele chegando e falando assim, nossa, quando ele começou a usar o Map, nossa, isso é muito legal, porque agora eu consigo lembrar. Quando eu vou estudar, já está mais fácil para mim. Então, assim, ele se sentindo seguro, ele vendo que está melhorando para ele as estratégias que ele está usando, a forma como ele está estudando, entendeu? Outra coisa também que é muito, muito boa mesmo, é realmente sem briga. Porque no monitoramento você vê que tá ali, de novo, e ele se comprometeu. E daí ele não fez, eu não preciso falar, nossa, brigar e tal. Não, tá ali a pergunta, o que aconteceu? Por que você não fez? E agora? O que tem que fazer para acontecer de novo? Ter aquela consequência natural de não ter feito e pagar o preço disso. E aí ele mesmo rever e depois falar, não, agora na outra semana
tá bem melhor, não deixou de fazer, né? Uhum. E assim, não vai ser perfeito. Tipo assim, entrou e toda semana vai ser maravilhoso, ele vai estudar todos os dias, não vai ter nenhum erro. Não, não é assim, O né? A nosso gente, lema não é levantar mais vezes do que cair à toa, né? né? Não é assim. Vai ter dias e você não vai precisar brigar, que é o que tá sendo, que é o que tá sendo melhor. Tipo, não tem briga, né? Então, é por isso que eu vejo que tá melhor. Ele é, aprendendo e ele mesmo fazendo, tendo a percepção que, nossa, foi melhor para mim isso. Quando eu usei, foi produtivo, eu consegui aprender, agora eu tô conseguindo fazer tal coisa. Então, daí você vê que tá, entrou no ciclo, né? Uhum. E uma coisa importante de falar é que ele tá fazendo estratégia que tem gente que demora muito tempo para fazer e não tem TDAH, que é a Nossa, estratégia do 3 em um. é verdade. Tá fazendo 3 em um, já tá fazendo 3 em um. Ele, tipo, no começo ficou meio receoso e tal, mas e aí? E aí a gente, na consultoria, né, que se não tem, por isso que eu falo que é o conjunto, a gente você pode dar a ideia pra ele que em vez de fazer lá, ele pode fazer em casa. Então, ele começou fazendo em casa e depois ele teve a percepção, mas por que que eu vou fazer em casa sendo que lá já é melhor? Uhum. Ele que falou, não precisou eu falar nada. Então, assim, acontece. Se a gente pegar e se dedicar e realmente fazer, vai acontecer. Até porque tem essa dificuldade, como você falou, eu tô até surpresa por dele ter conseguido usar essa estratégia mais rápido que quem não tem, Uhum. porque tem a dificuldade, é real, não é fácil. Tem um acompanhamento meu também com a escola, tá ali com os professores, entendendo, tá ali junto para que isso aconteça, entendeu? Então, muito Sim, bacana mesmo. sim. E você tá sempre buscando na escola, né? Ah, isso Sim, aqui precisa arrumar. Teve uma questão, né, de dele não fazer atividade porque a professora não colocava no e-class, né? Então, gente, exato. essa história, Alcione, se der tempo, eu gostaria de você contar ela bem rapidinho para as mães. Por quê? Eu vejo que uma coisa que atrapalha muito as mães é a questão da mãe ter dó do filho, sabe? Uhum. E eu até falo que essa é uma armadilha que eu preciso me policiar também. Porque senão eu acabo ficando com dó. Só que aí vem e fala, opa, dó de quê, né? Esse menino tá maior que eu, tá forte, tá saudável, tá podendo fazer, por que que eu vou fazer por ele, né? Então, porque essa armadilha de ter dó desencadeia outras, que é a gente começar a fazer por eles, pegar coisa que é de responsabilidade dele pra gente. Sim, E teve uma situação que a professora não colocou no e-class e o Gui já estava fazendo o PDD sozinho ali, né? exato. Assim, ele, pelo TDAH, ele não realmente não lembra, tá? Não, não lembra de estar anotando, de ver quais são as atividades, as tarefas que ele tem que fazer. Então, eu fui na escola, a gente conversou isso já tem um tempo. E qual é a maneira de que eu possa estar lhe vendo quais são as tarefas dele para ajudar ele a lembrar, ou que antes do curso eu ajudava ele a lembrar. Então, com o curso, agora é ele mesmo que vai lá e vê. Então, eles têm, todos os professores colocam na plataforma lá da escola, que chama eClass, então eles vão lá e colocam, tem a aba onde coloca a tarefa. Isso, aí daí eu fui lá, mostrei pra ele, aqui que você vai conseguir ver, você entra aqui e tal, fui lá, dei todo o caminho, tá? Aqui que você vai ver. E aí teve um ou dois professores que não colocou. Então ele ia lá, olhava, não tinha tarefa, ele não fazia tarefa, e aí ele acabou é, sendo prejudicado, né? Ele ficou de recuperação, no caso, né? Porque não fez as tarefas porque soma os pontos ali para fechar a nota do bimestre, né? E aí eu fiquei assim, olha, e eu podia, né? Eu falei assim, olha, eu posso ir lá na escola e falar, olha, mas eu vim, eu conversei, vocês não colocaram, e ele ficou prejudicado por conta disso, porque ele não fez a tarefa, né? Uhum. E aí eu conversei com o Michelle e falei, olha, mas decidi que eu vou deixar para que ele passe por isso, para ele entender que, tipo assim, ele olhou e não teve, mas também ele poderia estar buscando outras formas de verificar, né? É aquilo, desenvolver o ciclo de competência, onde eu vou buscar outra saída. Então, eu decidi, a gente conversando na consultoria, que realmente eu iria, né? Mas assim,
com aquela agonia, uma vontade de, eu quero ir lá na escola e falar que realmente pra ele não ficar com essa Sim. nota, porque, né, eles não colocaram, mas aí a gente decidiu que realmente ele iria ter essa consequência, porque poderia estar buscando de outra forma, né? Buscar a solução. Não tem ali o que aconteceu, né? Tem os colegas na sala que tá vendo que tem a tarefa ali, ele não tá vendo, porque ele não viu ali, não achou, né? Então, foi isso. Sim, a gente conversando na consultoria, gente, daí quando a Alcione me falou, a gente ficou assim uns 10 minutos nisso, né? Então, vai ser bom para ele. A gente tava se convencendo, assim, que ia ser bom Sim, para ele e tudo mais. Aí, de repente, eu já literalmente. falava assim, mas se você também quiser ir lá conversar na escola, também está no direito, né? Mas se você não for, também vai ser bom para ele. Então, a gente ficou uns 10 minutos, assim, pontuando, né? Pontos negativos e Sim, positivos para fechar. para ver o que era o melhor, né? Porque Sim, uma coisa que eu falo sempre aqui também é de deixar errar pequeno. Então tava sob controle aquilo ali, né? E ele ir talvez para uma recuperação por não ter anotado uma atividade, a professora errou de não colocar no e-class, claro que ela errou, mas ela colocou no quadro e ele não lembrou, né, de anotar. Então sim, acabou que ele foi para recuperação e tudo mais, fez a recuperação. E depois aí você contou para mim na outra semana que ele tinha lembrado de anotar, não tinha? sim, sim. É isso, né? Deixar sentir para tá vivenciando e vendo que. E agora? Agora Uhum. aconteceu isso, o que que eu faço para não ter de novo, né? Então, é isso. Só que assim, eu fiquei bem angustiada naquela, tipo, nossa, mas eu podia ir lá na escola e falar e E isso deixar é e tal. importante falar, porque não foi assim uma coisa, não, isso é mais certo, então eu vou fazer isso porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, de Não, né? jeito Não nenhum. foi. Foi assim, eu vou deixar um peso no meu coração, O peso no meu coração, exatamente. assim, torcendo para Mas que que ele tire um aprendizado disso. E depois você viu que ele tirou, né? exato. Que por achar importante a gente decidir junto, né, que seria importante ele passar por isso para tirar o aprendizado disso e ver, buscar novas formas de resolver, né? Não ficar só nisso. Sim. Porque tem uma coisa, gente, que é importante. A gente tem o PDD, né? Olha só o que aconteceu com o Gui. Ele tava fazendo PDD, tava tudo indo lindo, maravilhoso. De repente, recuperação em matemática. Por quê? Não fez dever. Aí eu imaginava o senhor assim, ó, como não fez dever? Tipo, né? Se você tá fazendo PDD certinho, assim, assim, assado. Ah, não estava no E-Class. A primeira reação da mãe, a nossa reação mesmo, é de revolta. De falar, não, mas De ele revolta, não fez literalmente. porque não estava lá. Então a professora tem responsabilidade nisso, não a gente, Sim, né? Porque quando uma mãe exatamente. está acompanhando o estudo do filho, ela sabe o que ele está fazendo, o que ele não está. E no caso do Gui, ele estava fazendo, Sim, né? Então, a gente ter essa clareza de isso daqui ele vai passar para aprender. E não porque ele exato. não teve a capacidade de fazer ou esqueceu de fazer, porque ele não foi fazer o PDD. E muitas vezes a vida acontece e ela não tem compromisso com o nosso PDD, né? O Exatamente. que eu abria lá não tinha dever no E-Class, não tinha dever de matemática no PDD. Só que tinha lá na sala de aula no quadro, né? Que não era anotado. E Exato. depois, né? Se eu não me engano, eu lembro que você falou que ele mesmo falou, né? Eu anotei o dever, tipo, viu? Eu anotei o dever. Sim, ele Porque é mesmo. uma vitória para ele também isso, né? Com certeza. Uma das coisas que a gente coloca, porque no monitoramento tem o que eu melhorei, né? O que eu melhorei nessa semana. Uma das coisas que ele fala, que foi assim no começo, agora eu estou fazendo tudo. Agora eu estou lembrando. E, Uhum. gente, isso é tão gratificante pra gente, assim, como mãe que sabe, tipo, dos desafios e da dificuldade que era. Nossa, e aí ele vendo. E ele também fica muito o ciclo de confiança e competência. Aí ele também tem confiança, porque ele sabe o que está ali, né? Então, o que está Uhum. fazendo. Então, é muito bom. Muito bom. Alcione, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi muito rico. Eu tenho certeza que vai ter muita mãe que vai se identificar, né, com você, de estar ali em cima, de estar brigando, de estar fazendo junto, né?
E isso aí é uma esperança, assim, pro coração dessa mãe de saber que então dá certo. O filho dela vai dar Dá certo, certo, sim, com né? certeza. E é Ela muito precisa, gratificante isso. ela precisa sim fazer a parte dela, porque ela é a principal ferramenta, né? As ferramentas soltas, sem ninguém para conduzir ele, não vai fazer, né? Milagre só Exato, com Jesus Cristo. A gente não trabalha com milagre ainda. exato. Mas eu acho muito rico, assim, quando eu fui acompanhando o teu desenvolvimento, né? A gente tá ainda junto. Eu fui, cada dia que eu conversava com você, eu pensava, nossa, seria tão legal se a Alcione compartilhasse essa experiência com as mães. E que bom que deu certo de você estar aqui. Se você pudesse falar uma coisa para as mães. Se vocês tiverem pergunta para ela, gente, pode fazer, tá? Eu vi aqui, vou voltar enquanto a Alcione fala para vocês. Uma coisa assim para uma mãe que estava passando pelo que você passou, né? O que você falaria? Ele toma medicamento? Toma, Foi uma das perguntas. Toma, né? toma, Tá. toma pra mim. Não desistam, tem saída, busquem ajuda. A Michelle, assim, foi bem um divisor mesmo de água, porque, gente, isso, assim, quando a gente fala que quem tem filho com TDAH vai ter certeza do que eu estou falando. A gente pensa que não tem como, e tem como. É tudo que a gente conversou aqui, a gente vai ter que estar presente e tal, mas ainda vai chegar o momento de realmente, tipo, estar ali sozinho de tudo mesmo. Mas tem saída, persistam, estejam sempre com eles, né? A gente é a ferramenta maior mesmo, porque se a gente não fizer a nossa parte, isso não acontece. Mas realmente não desistam que é muito gratificante. A gente vai ficar assim, nossa, isso realmente aconteceu, né? Que é o que eu sempre buscava, né? Que ele tivesse autonomia e conseguisse é, se, se virar, né? Eu falando de outra maneira. E acontece. Sim. Parece até que é do nada, né? Do nada Parece, ele. mas não é do nada. Não sei o que aconteceu, Michelle, do nada. Todo dia a mãe tá ali fazendo PDD, monitorando, fazendo PDD, monitorando. De repente fez sozinho. Nossa, do nada a gente fez sozinho. Não, é a sua participação que fez com que ele tivesse esse resultado hoje. E a gente tem muito mais para colher ainda, eu tenho certeza, assim. Ele já Sim, faz o dever sozinho, já corrige prova, já faz 3 em 1, já faz, né? Já senta fazer monitoramento com você. Mas eu vejo, assim, que o monitoramento é algo que a gente precisa levar por mais tempo, né? Para estar acompanhando mais sim. tempo. Então, é muito bom. Que bom. Que bom que você topou estar aqui. Que bom que você compartilhou. Que bom que você tá comigo lá no MESB. É um prazer te atender o Gui, tá? Um beijo. Beijo de Fica com Deus. gratidão. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. A Ana falou: todo mundo é capaz de aprender, é preciso saber conhecer a melhor estratégia. Ótimo, a Ana também é uma mãe mesmo. Gente, a Ana também merece uma live, hein? Merece demais uma live. Graciane, tem uma de 14 e um de 9. Uhum. Parabéns mesmo para a Alcione. Ela arrasou demais, ela tem arrasado demais desde quando ela entrou, né? No MESP. Muito bom. Eu vou deixar essa live salva, tá? Porque eu acho que vale a pena, né? Tem sempre mãe chegando com filho que tem TDAH, tem TDA, e, e, e eu acho que vale muito a pena essa mãe assistir essa live. Então, se você conhece uma mãe que tem um filho com TDAH, encaminha essa live para ela ou marca essa live. Marca essa live da mãe. Ai, tô doida já, gente. Marca essa mãe aqui no comentário da live, tá bom? Um beijo. Vou abrir também uma caixinha de pergunta pra gente tapear lá nos stories. Beijo, fiquem com Deus.